Olá, muito bom dia. Olá, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, meu amigo do Facebook, meu amigo do YouTube. Um bom dia. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Estamos aqui hoje em mais um encontro e mais uma oportunidade que o Senhor, pela sua graça, nos dá de estarmos falando um pouquinho do Evangelho de Cristo, falando um pouquinho da obra maravilhosa do Senhor Jesus. Hoje, meus irmãos, live de número 93, com o tema Sim, é a Palavra de Deus. Lembrando aos amigos aí que eu faço esse vídeo no modo live, além da transmissão ao vivo, fica no meu perfil no Facebook. Logo após eu coloco o vídeo na íntegra também no canal do YouTube, o Evangelho segundo o Evangelho. Pode procurar com o título lá, que é colocado sem edição, da forma como eu faço aqui a transmissão, é colocado o vídeo lá. Então, meus irmãos, hoje, como disse, live número 93, e esse é o tema: Sim, é a Palavra de Deus. Eu já fiz... É um pequeno corte aqui. Eu já fiz outras transmissões, outras lives, com o título O Nosso Manual de Instruções. Fiz em duas partes, parte 1 e parte 2, com esse mesmo tema. Mas ele tornou-se recorrente devido a alguns fatos, devido a algumas situações, e eu resolvi falar um pouquinho mais sobre esse tema novamente, sempre tentando ser guiado pelo Espírito Santo e que minha colocação aqui seja construtiva a todo cristão. Então, meus irmãos, hoje existe em redes sociais, eu convivo muito com redes sociais, em grupos cristãos, uma certa, entre aspas, rejeição à palavra de Deus, à Bíblia, uma certa seletividade, principalmente em relação à Bíblia, no sentido, esse trecho eu acho que é legal, esse trecho não é, então isso aqui eu descarto, isso aqui eu aproveito. Isso é um pouco, no meu entender, um pouco pernicioso para o Evangelho, para a obra de Cristo. E esse movimento em redes sociais, a qual eu convivo muito, acaba se espalhando até pela vida real, vamos dizer assim. E essa rejeição, essa não aceitação à Bíblia, seja na totalidade ou seja na parcialidade. Então, por que eu falei outras vezes, eu acho muito interessante isso, é um exemplo que eu sempre gosto de usar. Por que o outro título da transmissão era Nosso Manual de Instruções? E um exemplo bem simples, meus irmãos, até simplório, eu diria, é como você compra um televisor, por exemplo, um televisor desses modernos, e vem lá na sua casa, instala, liga, ele vem com um manual de instruções. No manual de instruções consta aquilo que você, como usuário e consumidor, precisaria saber. Mas no manual de instruções não tem detalhes técnicos de capacidade de memória, como foi feito o processo de produção da televisão, quantas horas, quantos funcionários envolvidos, o imposto que foi pago, etc, etc, etc. No manual de instruções vem aquilo que eu, como usuário e consumidor e comprador daquele televisor, preciso saber. Eu julgo, e muitos irmãos também julgam a Bíblia desta maneira. A Bíblia ela não é um livro histórico, ela não tem pretensão de ser um livro histórico, ela não contém tudo o que nós gostaríamos de saber, mas ela contém o que nós precisamos saber. Isso é muito importante. Por isso que eu usei nas transmissões anteriores que eu fiz o título O Nosso Manual de Instruções. Então aqui, essa transmissão aqui breve que eu faço, em torno de 30 minutos,
eu diria até que é para sair em defesa da Bíblia, mas eu acho que a Bíblia por si próprio, por ser a palavra de Deus, conter a palavra de Deus, ela não precisaria de defesa. Quem sou eu, miserável pecador, para sair em defesa da Bíblia? Mas, diante dessas circunstâncias, do que eu falei anteriormente, eu resolvi falar um pouquinho, ainda que modesta parte, da Bíblia. Eu reitero e deixo bem claro, meus amigos, eu não tenho formação teológica, eu não tenho formação arqueológica, eu não tenho especialidade em estudo bíblico, não é esse o meu objetivo, eu não teria nem capacidade de desenvolver um estudo a respeito. O que acontece? Eu leio bastante, eu procuro me informar com pessoas com a formação acadêmica, pessoas que estudaram, pessoas que têm conhecimento histórico da formação do cânon bíblico. É isso que eu busco as minhas informações, mas eu mesmo não tenho formação, eu não sou um erudito na área. Vamos lá então, meus irmãos. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um para vaso de honra, outro para vaso de desonra? Romanos 9, 20 ao 21. Contestação, meus irmãos. Muitos estão contestando a palavra de Deus, ou alguns trechos, ou na totalidade. Então, algumas colocações já foram feitas nas lives anteriores, mas eu vou reiterá-las aqui. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei o entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Isso está em Salmo 119, do verso 102 ao 106. Lâmpada para os meus pés, meus irmãos. Lâmpada. Na antiguidade, quando foi escrito Salmos, na época de Jesus, não existia luz elétrica, é lógico, e a lâmpada era uma lâmpada normalmente com azeite, e ela pode até se perguntar, mas por que lâmpada para os pés? Porque na verdade as pessoas caminhavam quando precisavam caminhar à noite, elas não sabiam onde é que estava pisando, então a lâmpada era colocada próximo aos pés para iluminar os caminhos, porque por isso de lâmpada para os pés. E é isso que eu vejo, e acho que a maioria de nós cristãos vemos, como diz o próprio versículo, a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É claro que o cristão verdadeiramente convertido tem Cristo em si, tem a presença do Espírito Santo, mas a Bíblia também ajuda, e em muitos casos ajuda muito a indicar o nosso caminho, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Continuando, meus queridos, como eu disse antes, reitero novamente, não tenho formação teológica, histórica sobre a Bíblia. Busco informações com pessoas sérias. As redes sociais estão cheias de pseudos pesquisadores com pseudos pesquisas. Então, ultra resumido, meus irmãos, formação do cânon bíblico, formação dos livros que estão na Bíblia hoje. Desde o cânon do Antigo Testamento, dos livros dos povos dos judeus, esses livros foram guardados, foram acumulados, foram repassados de geração em geração.
veio os evangelhos, os 4 evangelhos, veio as cartas de Paulo, e esses livros não foi nenhum concílio de Nicéia, como dizem aí as pessoas que pretensamente querem deturpar a Bíblia. Quem definiu quais os livros ficariam, quais os não ficariam, não foi. Esses livros acompanham os irmãos, acompanham a igreja na sua formação, acompanhava o povo judeu já anteriormente, todos eram conhecidos, esses livros. Então os livros que tem na Bíblia hoje, meus irmãos, são 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Esses livros já acompanham os irmãos desde a antiguidade. Não foi uma autoridade, não foi Constantino, imperador romano, que definiu esses livros. Já vamos ver um pouquinho mais detalhadamente. Então, esses livros acompanham o cânon bíblico, acompanham o povo de Deus já há muito tempo. Anteriormente, o povo de Israel, posteriormente, a sua igreja, na sua base, quando ela se formou. Então, isso que tem que ficar bem claro, meus irmãos. Pesquisem com pessoas sérias, com pessoas, se você quiser, com pessoas com formação a respeito, para ver como se formou o cânon bíblico. Eu não vou aqui dar detalhes históricos, eu não teria tempo hábil para isso, e eu não teria nem conhecimento, estaria apenas repassando informações que eu busquei de outro lugar. Há mais de uma Bíblia? Bíblia ortodoxa, Bíblia católica, Bíblia evangélica? Não, isso já é um erro. Bíblia que segue essa tradição, que segue o inspirado por Deus, eu já falei agora, é nesses livros. Existem versões que os homens fizeram. Uma das mais famosas é a versão católica. Os católicos têm a sua versão. Eles acrescentaram livros ao que era o original. É diferente, meus irmãos. A igreja ortodoxa russa tem a sua, e a Bíblia, que nós chamamos de Bíblia reformada ou Bíblia evangélica, é simplesmente a Bíblia. Então, só para dar mais uma pincelada, um detalhe, existe a Septuaginta, designação que é conhecida a mais antiga tradução em grego do texto hebreu do Antigo Testamento, feito para uso da comunidade de judeus no Egito no final do século 3 a 2 a.C. Teria sido realizada por 72 tradutores, de onde vem o nome em latim Septuaginta. Quem pesquisa um pouquinho sabe que é bem conhecida. Outra, Vulgata ou versão católica, também que é conhecida. Tradução latina, foi feito do grego para o latim, feita por Jerônimo, ou São Jerônimo, como é conhecido, por volta do ano 340 a 320, que foi declarada como a versão oficial da Igreja Romana pelo Concílio de Trento entre os anos 1545 e 1563. E aqui muito interessante, eu peço até aos irmãos que quiserem se aprofundar, Jerônimo, quando traduziu a Bíblia para o latim, ele botou notas de rodapé nos livros, nos seus escritos, porque um papa, agora nem estudei qual é o papa, me fugiu o nome agora, um líder católico da época, pediu para que colocar livros a mais que tinham sido encontrados, mas que não eram usualmente usados pelos irmãos. E o imperador, o papa, pediu para Jerônimo colocar esses livros a mais, e ele botou em notas de rodapé isso, que aqueles livros, embora estivessem ali, não eram livros que eram usados pelos judeus no Antigo Testamento e pelos primórdios da igreja no Novo Testamento. Então, meus irmãos, o próprio Jerônimo, que estava a serviço da igreja romana, dos primórdios da igreja católica, botou essas notas de rodapé. Daí a origem do livro da Bíblia católica ter mais livros hoje.
mas esses livros não são, por certos, não deveriam ser canônicos, deveriam ser apócrifos ou deuterocanônicos. Então, pesquisem a respeito disso, meus irmãos. É claro, aqui eu vou deixar outra coisa bem clara, desculpa a redundância, é claro com coisas claras. É claro que durante as traduções, durante as cópias, a Bíblia perdeu algumas palavras, se distorceu vírgulas, talvez palavras, talvez verbos, mas a sua mensagem, o seu cerne não se perdeu, meus irmãos. Durante todo esse tempo, as suas muitas versões, as suas muitas traduções, as suas muitas cópias, o cerne, a mensagem não foi deturpada, não foi modificada. Por isso, sim, nós podemos afirmar: a Bíblia contém a palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada. Quem as escreveu recebeu do Espírito Santo de Deus inspiração para aquilo ali escrever. É claro, volto a enfatizar, perdeu-se alguns verbos, perdeu-se algumas palavras, mas o cerne, a mensagem que Deus queria nos passar, a mensagem que Deus queria colocar no nosso manual de instruções, está ali inabalada, meus irmãos. É isso que nós temos que ter clareza. E aí, meus queridos, há distorções na Bíblia por erro e há distorções por interesses. Cada denominação religiosa tenta dar uma distorcida. A Igreja Católica, só como exemplo, ela modificou, ela tirou um dos 10 mandamentos, que é não fareis imagens nem esculturas. Ela tirou, porque ela usa imagens e esculturas em sua doutrinação, e substituiu e abriu um mandamento por 2 para fazer os 10. Um exemplo: a Bíblia, tem Bíblia do Espiritismo, tem Bíblia específica do Adventismo. As pessoas usam, as organizações tentam modificar alguma coisa para adaptarem-se às suas conveniências, à sua doutrina. Isso é diferente. E há pessoas que também são levadas por erro. Então essas organizações tentam adaptar a Bíblia às suas doutrinas. Continuando. Muitas dessas pessoas que contestam a Bíblia dizem: mas essa versão ou essa tradução está errada. Os originais não são assim. Ok. Você tem ou você teria os originais para mostrar? Porque se você está dizendo que uma versão é diferente da original, você necessariamente teria que ter o original. Não tem. Dos originais não tem mais nada. Então, talvez até isso tenha sido providência de Deus, de não guardar os originais, porque seria objeto de culto. Imaginem o Vaticano tendo lá guardado as 7 chaves, um original de uma carta de Paulo. As pessoas se ajoelhariam, dobrariam, orariam pelo papel que está ali. Isso não é o sentido. A Bíblia, o livro, o papel, seja na internet ou seja impressa, ela em si não é sagrado. Os seus escritos, a sua mensagem, isto sim é sagrado. O Evangelho de Cristo que está ali, isso é sagrado. O livro em si não é sagrado. Eu tenho uma versão em papel que está bem deteriorada, não uso mais, até porque ela já está quase rasgando. Eu uso mais as versões online, no celular ou no computador. Então a mensagem que está ali é sagrada. O livro está lá, eu guardei. Então eu poderia dizer que eu sou um herege, que eu sou um profano, pois deixei minha Bíblia lá num canto, não uso mais. Não, meus irmãos. A mensagem, o que ela quer nos dizer, a palavra de Deus para conosco, sim, essa é sagrada. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro,
mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncieis outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema, seja inimigo de Deus. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 6 ao 9. Então, meus irmãos, reiterando, a Bíblia em si não é sagrada, mas a sua mensagem é sagrada. A Bíblia não agrada aos homens, ou à maioria. A Bíblia não agrada o mundo, e nem é intenção da Bíblia agradar o mundo. Ela choca o mundo, ela se contradiz com o mundo que está aí, meus irmãos. Então, por isso que muitas pessoas odeiam a Bíblia. Tem pessoas que simplesmente odeiam, porque ela é a palavra de Deus e o mundo odeia a Deus. É só estudarmos que vamos chegar a essa conclusão. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-se saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 10 ao 12. Aqui Paulo, meus irmãos, Paulo falando isso. As revelações que ele recebeu são diretamente do Senhor Jesus, não é do homem. Muito, muito interessante essa passagem. Escrita por homens, inspiradas por Deus. O livro em si não é sagrado, mas os seus ensinamentos, a sua doutrina, o seu evangelho, sim. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Os judeus não examinaram as Escrituras e foram levados ao erro de crucificarem o Messias que para eles foi prometido. Não examinaram as Escrituras, ou talvez tivessem contestado algumas coisas da Escritura. Pela inobservância das Escrituras, os judeus rejeitaram, foi pedra de tropeço para eles, o próprio Messias prometido a eles. Só para esclarecer, as Escrituras a qual o Senhor Jesus se refere aqui, é as Escrituras do Antigo Testamento. Vamos dizer assim, era a Bíblia dos judeus na época. Só para esclarecermos, a Bíblia da forma como nós conhecemos hoje, como o Antigo Testamento e Novo Testamento, não existia na época de Cristo. Existiam as Escrituras dos hebreus. Então, meus irmãos, muitos rejeitam algumas passagens ou contestam algumas passagens simplesmente porque a Bíblia lhes parece que não é politicamente correta. Se você procurar a definição do politicamente correto, hoje a Bíblia realmente não é. A Bíblia não é politicamente correta. Ela tem algumas verdades que chocam essa turminha do politicamente correto. Mas esse politicamente correto nada mais é do que doutrina de homens. E aí, nós preferimos ficar com doutrinas do mundo ou doutrinas de Deus? O que nós preferimos como cristãos que somos? Eu vou dar um exemplo bem clássico mesmo, de como a Bíblia não agrada a muitos. Não agrada até a cristãos, inclusive. Tem cristãos que não se deixam agradar. Olha esse exemplo e você vai entender do que eu estou falando. Eu vou ler 1 Timóteo 2, 11 e 14. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher,
sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 11 e 14. 1 Coríntios 14, 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar nem ensinar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, 34. E aí? Isso é Novo Testamento, isso aqui não é Levítico, não é nada. E Paulo deixa bem claro aqui, quando ele diz que as mulheres têm que ficar, não podem ensinar nas reuniões da igreja, ele está bem claro. E ele diz também ordena a lei, não é só ordena a lei. Muitos alegam, não, isso aí é da lei lá de Levítico, da lei judaica. Não, Paulo está dizendo como também ele está ensinando, está dizendo que a lei corrobora o que ele está ensinando, a lei antiga. Então, cuidado aí, meus irmãos. E aí, muitos, na sua presunção de homens, eu já ouvi de cristãos dizerem isso, muito triste, na sua presunção de homens caídos que são, pecadores miseráveis, disse, não, essa passagem aí de Paulo, da mulher, eu não uso. Paulo era um solteirão recalcado. Meus irmãos, muitas pessoas ousam a falar que Paulo era um solteirão recalcado. O escritor que mais livros na Bíblia tem é Paulo. Tido como todos, o maior evangelista da Bíblia. E aí eles reduzem Paulo a um solteirão recalcado. Por favor, irmãos, por favor, discernimento espiritual, vamos nos ater ao Espírito Santo, vamos pedir que Ele nos guie ao afirmar uma coisa tão perversa, eu diria assim, meus irmãos, o maior evangelista da história. Além disso, Paulo, simplesmente, para aqueles que estudam um pouquinho da Bíblia, ele recebeu uma revelação, talvez para nós cristãos, a maior revelação que a Bíblia contém, depois do próprio Cristo, Paulo recebeu, que era a formação da igreja, que era o destino celestial da igreja, diferente do destino e promessas terrenas de Israel. Paulo simplesmente recebeu isso. Nenhum profeta da antiguidade, por mais importante, nem Moisés, nem Davi, nem Isaías, ninguém, tudo foi oculto por Deus, da formação da igreja da igreja de Cristo. Paulo recebeu, e aí eles reduzem uma pessoa que recebeu essa revelação a um solteirão recalcado, porque ele diz que as mulheres não podem ensinar, não podem ter ministério, não podem ser pastora. Então, meus irmãos, é muito triste isso. Olha, só para dar um exemplo, eu vou ler rapidamente aqui a revelação de Paulo. Se é que me tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco foi me dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo dos santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos o qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Essa é a revelação que Paulo recebeu, só para dar um exemplo, e aí muitas pessoas querem reduzir, até pessoas cristãs,
ou que se dizem cristãs, querem reduzir Paulo ao solteirão recalcado. É difícil, né, meus irmãos? Continuando aqui, já estou um pouquinho atrasado, quase 30 minutos de transmissões. Então, tudo que eu li agora está em Efésios 3, 2 ao 10. Efésios 3, verso 2 ao 10. Para concluirmos, então, meus irmãos, é pela fé, vou falar um pouquinho de fé, brevemente. É pela fé que cremos em Cristo, é pela fé que cremos na palavra de Deus também, é pela fé também que devemos crer no Evangelho do Senhor Jesus, na sua mensagem, e é pela fé que devemos crer que a palavra de Deus é a Bíblia e a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela foi escrita, ela foi copiada, ela tem pequenos erros, mas como eu disse lá no início da transmissão, o cerne, a mensagem, o que era importante está a Bíblia. É ali o nosso norte, é ali a nossa bula, a nossa bússola, é ali o nosso manual de instruções. O Espírito Santo nos dá fé para crermos. Deus não seria tão mau, tão impiedoso a ponto de nos dar uma Bíblia e nela tiver tudo errado, mensagens erradas. Ele não seria tão mau, ele não seria tão perverso para conosco. Nós precisamos, nós somos pecadores, eu sou um miserável pecador, você é. Nós precisamos de um norte. Esse norte nós conseguimos de duas maneiras: através da ação do Espírito Santo que habita no cristão e através do que está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina, na Bíblia, na nossa Bíblia, meus irmãos. É pela fé. Nós temos que ter fé que a palavra de Deus está ali, meus irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu nunca vi o meu Senhor Jesus. Eu não sei que rosto ele tinha, eu não sei como era a sua forma, mas o meu coração entregou-se a ele. Então, eu não sei exatamente como foi feita todas as traduções da Bíblia, como foram feitas, quem as escreveu, em que papel, em que caneta, se era num papiro, se era na parede de uma caverna, eu não sei. Mas eu por fé, eu sei que a palavra de Deus está ali. Por fé, meus irmãos. Eu não preciso ver. A passagem diz aqui, coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Eu não posso crer em um Deus que por maldade deixaria distorcerem a sua palavra. Não posso. O Deus que eu conheço é Deus bom, é Deus de amor, meus irmãos. Encerrando a transmissão aqui, 10 horas e 33 minutos, já estamos 3 minutos adiantado. Eu agradeço aí o pessoal que assistiu. Alguns recados, o André, meu amigo, aí botou alguns recados, o Christian, só que eu não conseguia responder todos, porque a minha live passaria de 1 hora, e eu vou colocar o vídeo no YouTube daqui a pouquinho, também ficaria um vídeo muito extenso, mas pode me mandar no privado que falarei com todos. Encerrando mesmo, meus irmãos, Salmo 119, 106, verso 106. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus juízos. Muito obrigado, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe o dia de vocês. Que até a próxima, meus irmãos. Tchau.